Fala galera, tudo beleza com vocês? Neste vídeo, eu vou falar um pouco sobre a obra, cujo nome está aparecendo na tela. E antes de começar, já vou avisando, que esta obra tem algumas cenas daquele tipo, se é que vocês me entendem, mas é tudo censurado, então pode ler de boa. Sendo assim, bora lá! Nesta obra, o protagonista é um cara normal de 16 anos de idade, que vivia junto com seu pai, que era um cara solteiro. Além disso, o pai do prota era um vigarista, que dava o famoso golpe do baú. Ele cortejava mulheres ricas, dava prazer a elas, e as deixava submissas a ele. Devido à personalidade do seu pai, o prota aprendeu muitas coisas com ele, desde a como manipular as pessoas, até a como dar prazer a uma mulher. Quando o dinheiro acabava, o pai do prota sumia e deixava o prota lidar com as consequências. Basicamente, o prota tinha que lidar com um monte de mulheres enfurecidas, e mesmo diante dos problemas o prota não desistia de proteger o seu pai. Mas então, o pai do prota decidiu se casar novamente com uma mulher que tinha 2 irmãs. Com isso o prota passou a ter uma família não consanguínea. A esposa do pai do prota era uma mulher de 28 anos de idade, e que era a dona de uma grande companhia. Com relação às suas 2 irmãs mais novas, uma delas era uma estudante de 17 anos, e campeã de karatê por 5 vezes, e que também tinha um forte senso de justiça. A outra era uma menina de 12 anos de idade, estudante do ensino fundamental, e super inteligente. Dessa vez, o prota começou a amar a sua nova família e gostava de viver com ela. No entanto, como o pai do prota queria arruinar essa família, o prota decidiu matar o seu pai, e para isso, ele fez parecer que seu pai tinha uma doença, e o matou. Portanto, após 3 meses do casamento, o pai do prota faleceu devido a uma tal doença, e depois deste acontecimento, a família do prota foi invocada para outro mundo. Assim que eles chegam neste outro mundo, eles são atacados por monstros, e a pessoa que os invocou se sacrifica para salvá-los. No entanto, isso não foi suficiente e os monstros ainda continuam a persegui-los. Felizmente, eles vão ser salvos por um grupo de mulheres guerreiras. Assim que eles chegam em uma fortaleza, a líder e senhora desta fortaleza, cujo nome é Sugar, diz para o prota e sua família que eles foram invocados para salvar este mundo, e que eles devem se tornar a família mais poderosa. A madrasta do prota recusa, e diz que quer retornar para o seu mundo, mas a mulher diz que é impossível, pois somente a pessoa que os invocou conhecia um método para enviá-los de volta. Depois disso, o clima começa a ficar tenso, então o prota pede por mais explicações. A mulher explica que os inimigos deste mundo são do exército dos mortos, e que violentar mulheres e matar são as ações favoritas deles. Além disso, estas criaturas não possuem a habilidade de se comunicarem, e lutam com base em seus instintos. A mulher também diz que o termo família é a forma como o povo dela se refere ao grupo formado por 4 pessoas que devem lutar contra esses monstros. Cada membro desta família possui a sua própria habilidade. A primeira e principal habilidade é espadachim de elite. O portador desta habilidade possui uma espada forjada de um minério sagrado, que é a única coisa capaz de matar os monstros. A segunda habilidade é guardião do escudo. O portador desta habilidade faz um pacto com o espírito da terra, e terá um corpo muito forte. A terceira habilidade é Mago Negro. O portador desta habilidade deve fazer um pacto com o espírito do fogo, e poderá manipular as chamas do vazio. E finalmente, a última habilidade, que é Mago Branco. Para esta habilidade, o portador deve fazer um pacto com o espírito da água, e será capaz de curar ou realizar magia de encantamento. Depois dessa explicação, a madrasta do prota pergunta o porquê de invocarem pessoas de outro mundo, e a Sugar diz que tem uma profecia antiga, que diz que este mundo havia sido salvo por pessoas de outro mundo. Logo em seguida, como a madrasta é a chefe da família, ela sai para conversar com a Sugar, e o prota e suas irmãs são levados para se acomodarem e descansarem, mas antes de irem, o prota pergunta por que só tem mulheres nesta fortaleza, e a Sugar responde que ele vai descobrir em breve. Quando anoitece, o prota pergunta à sua madrasta o que ela havia conversado com a outra mulher, e sua madrasta diz que não há como eles escaparem deste destino. Basicamente eles vão ser obrigados, e que eles são a última esperança deste povo. Ela também diz que o preço para fazer um pacto com o espírito é muito alto, e que quanto maior for o preço pago, maior será o poder obtido. Além disso, ela diz que o que as mulheres mais costumam trocar são seus ovários, pois isso costuma garantir o sucesso do ritual e não deixa o usuário em desvantagem em uma batalha.
Depois desta conversa, a madrasta do Prota fica preocupada que ela e sua família terão que se sacrificar, então o Prota pensa em um plano, e diz que somente ele irá se sacrificar, e obter as 3 habilidades que necessitam de contrato com os espíritos. A madrasta do Prota discorda, mas ele consegue persuadir ela. Então no dia seguinte, a madrasta do Prota diz para a líder da fortaleza, que ela e suas irmãs serão as espadachins de elite, e que seu afilhado receberá as outras 3 habilidades. A líder da fortaleza aceita, mas não acredita que isso irá funcionar. Além disso, os espíritos têm ranks, e quanto mais alto ele for, maior será o preço que deve ser pago. Enfim, na hora de fazer o pacto com os espíritos, devido ao Prota ser de outro mundo, ele fica diante dos 3 espíritos de mais alto rank. Os espíritos dizem que o Prota não é qualificado, mas o Prota diz que se os espíritos fizerem o pacto com ele, eles não ficarão entediados. Além disso, o Prota diz que está disposto a pagar o preço que os espíritos quiserem, desde partes do seu corpo até os seus sentidos, e que os espíritos podem até residir no seu corpo, e que assim poderiam sair do mundo espiritual. Os espíritos ficam relutantes em aceitar, então o Prota começa a insultar os espíritos. O espírito do fogo fica furioso e começa a torturar o Prota, mas o espírito da água salva ele, e diz que o Prota é uma pessoa interessante, mas que o preço que ele está oferecendo ainda é baixo. Então o Prota oferece tudo o que pertence a ele, exceto a sua coisa mais importante. Na verdade, não fica muito claro o que o Prota realmente ofereceu. Em outros capítulos desta obra, é dito que o Prota ofereceu o que significa ser humano, mas enfim, devido a isso, os espíritos ficam interessados e aceitam fazer o contrato com o Prota. O rei dos espíritos do fogo se torna o olho do Prota, já o rei dos espíritos da água se torna o sangue do Prota, e o rei dos espíritos da terra se transforma na metade do corpo do Prota. Depois de um tempo, a barreira que protegia a fortaleza estava prestes a se quebrar devido aos ataques dos monstros, então o Prota e a sua família vão e fazem a sua estreia, deixando todos impressionados, principalmente por causa do Prota, fazendo com que todos se perguntem o que ele teve que pagar para obter tanto poder. Depois disso, o plano do Prota será achar uma maneira de voltar para o seu mundo, enquanto ele e sua família tentam salvar este mundo. Além disso, o Prota irá transformar a sua família em deusas salvadoras, e para isso, ele será a sombra delas, e fará todo o trabalho sujo. Essa obra é muito boa. O Prota é do tipo frio, muito calculista e manipulador, vale a pena ler. E esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa um like aí, e se inscreva no canal. Falou, e até o próximo vídeo.